Olá pessoal, vamos ter uma palavra de fé hoje. Eu quero entregar uma palavra para você que está aí comigo, uma palavra de fé mesmo, para que você entre em 2024 sendo abençoado por Deus. Nessa noite eu quero trazer uma palavra abençoada para você. Primeira coisa, eu quero orar. Hoje nós estamos pelo Instagram e pelo TikTok. No TikTok nós já temos 80 pessoas conosco. E vai ser uma bênção, com certeza, essa palavra para você. Então eu quero trazer algo que você vai ser abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por estar na tua presença. Quero te agradecer por este momento. E que esta palavra, Senhor, fale ao coração dos nossos irmãos. Que essa palavra, Senhor, modifique, Senhor, a cada dia, Senhor, o andar, Senhor, o agir dos nossos irmãos. E nós te pedimos a tua bênção, Senhor, em nome do teu Filho, para que o Senhor venha, ó Pai querido, e transforme a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, 2024 está chegando, 2023 está acabando. A pergunta que eu faço para vocês que estão aqui no TikTok, e vocês que estão aqui, como é que vocês estão acabando o ano? Com fé ou com dúvida no seu coração? Eu tenho certeza que nós passamos alguns momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de tristeza, da qual a própria fé, a nossa fé, foi provada nesse ano. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você enfrentou, eu não sei qual é a tua vida, o que você tem passado, quais são as suas lutas, mas eu não sei se você precisou de uma cura, eu não sei se você precisou de uma libertação, eu não sei se você precisou de Deus para abrir a porta para você do emprego, eu não sei. Se você precisou de uma cura, qual foi a sua posição diante dessa situação? Então, qual é a nossa posição diante de todas as circunstâncias que passamos? Eu quero dizer para você que nós temos que ter fé. A minha posição de vida, e eu quero que você entre em 2024 pensando dessa forma. Entre em 2024 pensando assim, a minha posição é entrar em 2024 com muita fé. Fé. A tua posição diante das situações da vida precisam de fé. A tua posição diante das circunstâncias, das tempestades, das tribulações, você precisa ter fé. E aí eu fico imaginando e pensando, em algum momento da sua vida, você precisou ter fé e não conseguiu acreditar que Deus iria fazer alguma coisa? Diz para mim. Às vezes a gente tem dúvida, não tem? Às vezes a gente fica assim, duvidoso das coisas que acontecem. Mas eu quero dizer para você assim, que a tua posição precisa de fé. Nós não determinamos uma cura, não determinamos nada para Deus, né? Não determinamos, não temos esse poder, mas cremos num Deus que pode determinar. A minha posição, por exemplo, diante de uma situação que eu precisei de uma cura, a minha posição é ter fé que Deus pode curar a qualquer momento. Nós não determinamos a cura, mas cremos que um Deus que cura. Nós não mandamos em Deus, não há possibilidade de mandar em Deus. Mas Ele é soberano, nós cremos em Deus. Então o primeiro versículo que eu quero que você pense comigo nessa noite é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Olha que interessante. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Essa é a definição de fé. Quando você pensar em fé, defina a sua fé desta forma. A definição de fé é: eu não posso ver, mas eu espero. E isso é um firme fundamento. Por que é um firme fundamento? Porque o nosso Deus tem poder para fazer infinitamente mais o que imaginamos e o que pensamos. A definição de fé que você tem em 2004 é essa: você sabe que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Você sabe que você pode esperar em Deus
aquilo que você não vê, aquilo que você está precisando. Eu posso, por exemplo, ver a cura pela fé de alguém que precisa. Deixa eu arrumar aqui. Eu posso ver a cura pela fé. Os meus olhos muitas vezes não conseguem acreditar, não conseguem enxergar a cura, mas eu posso ver a cura pela fé. Eu tenho fé em um Deus que cura. Agora, por que eu sei que ela pode chegar a qualquer momento? Por que eu sei que a cura, a porta do trabalho se abrir, um agir de Deus na minha vida? Deixa eu entender. Deixa eu entender uma coisa aqui com você. Por que eu posso crer que a qualquer momento Deus pode fazer um milagre? Porque a fé, a minha fé, a tua fé, não pode estar baseada em algo que nós vemos no natural, mas no sobrenatural. A minha fé não está baseada em algo que não pode fazer nada por mim também. Está baseada naquele que pode fazer tudo pela minha vida. Por que eu tenho certeza que Deus pode curar? Porque eu tenho certeza que Deus pode abrir a porta. Porque eu creio num Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Agora, como é que eu chego a crer nesse Deus? Simples. Pela palavra do Senhor. Porque Ele deixou registrado o seu poder e a sua glória na sua palavra. Quanto mais eu leio esta palavra, a palavra de Deus, eu escuto com os meus ouvidos espirituais o que Deus pode fazer por mim. Quanto mais eu leio a palavra, eu escuto a palavra, o meu coração se enche de fé. Quanto mais eu escuto sobre Deus, eu vejo o que Deus pode fazer. Então aqui eu aprendo uma coisa: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, pelo conhecer de Deus, por conhecer esse Deus onipotente. A minha fé não está baseada em algo que eu não posso crer, que o impossível chega. Não. A minha fé vem pelo ouvir. Por isso que em Romanos, Paulo escreve lá no versículo 17, que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Você diz que é um homem de fé, uma mulher de fé. Você diz que tem muita fé, mas a minha pergunta é: você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus e tem deixado com que aquela palavra fale ao seu coração? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e você não está ouvindo Deus falar através da palavra, pergunto para você: como é que você está tendo fé? Talvez nesse ano de 2023 você está acabando o ano sem fé, porque você não deixou a palavra de Deus falar com você. Você não ouviu a palavra de Deus. Você não leu a palavra do Senhor. A perspectiva de fé bíblica é essa: escutar a palavra, ouvir a palavra e crer no seu coração. Se alguém diz que não existe mais jeito, eu preciso lembrar das coisas que Deus fez, das coisas registradas na sua palavra. Você consegue entender? A minha visão espiritual será sempre aquela que a palavra de Deus entregar para a minha vida. Ah, não tem jeito sim. Ah, é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas Deus pode fazer alguma coisa. Era impossível derrubar Golias, Deus mandou Davi. Davi, pelos olhos das pessoas, fosse esse daí vai morrer na mão de Golias. É impossível derrubar Golias, mas Deus levou Davi ali para mostrar que o seu poder é maravilhoso, que é Ele que faz. Era impossível passar pelo meio do mar, não era? Chegou ali, tem um mar na frente, Faraó atrás com seus guerreiros, seus exércitos, do lado dos moços. Mas o que aconteceu? Deus abriu o mar para o seu povo passar. Era impossível sair ileso de uma fornalha, mas Deus livrou 3 jovens de uma grande fornalha. Era impossível vencer a morte, mas Jesus foi lá, ressuscitou, morreu, ressuscitou ao 3º dia e venceu a morte. É impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível.
Lá em 1 Coríntios 15, versículo 55 a 57, quando nós falamos de quando Jesus ele vence a morte, né? Paulo escreve: onde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível o homem vencer o pecado, mas Jesus foi lá e venceu por ele. Você tem uma ideia? Você tem a ideia disso? De como é? O segredo da fé é se alimentar da palavra de Deus. Você tem se alimentado? Como é que foi em 2023? Você se alimentou da palavra de Deus? Agora é interessante, porque você precisa de fé para se achegar a Deus. Você precisa de fé. Você precisa de fé para chegar ao Senhor, chegar a Deus. É impossível o homem que não tem fé chegar a Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ninguém se aproxima de Deus duvidando do seu poder. Ninguém. Ninguém se aproxima de Deus sem fé. Para se aproximar do Senhor, eu preciso ter fé, eu preciso conhecê-lo. E quando a palavra de Deus diz, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, isso quer dizer o seguinte, que quando eu escuto sobre alguma coisa, eu tenho conhecimento dela. Então, para mim me aproximar do Senhor, eu preciso conhecer esse Deus. E a palavra de Deus, ela me traz todas as referências, características do seu poder, de como ele é, da sua santidade, de como ele quer que eu seja. Ninguém se aproxima de Deus duvidando do seu poder. E se você não crê, você precisa reconhecer a sua incredulidade hoje, pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Outra lição que eu aprendo com esse texto sobre a questão de ter fé é que Deus é suficiente. Você sabia disso? E a pergunta que eu faço para você é: Deus é suficiente para você? Esse é o bate-papo do céu. Para se aproximar de Deus, é necessário crer que Ele exista. É necessário crer. Eu preciso depender de Deus. Ou seja, eu preciso estar diante do Senhor. Mas uma pergunta que eu faço é: você só está dependendo de Deus ou você tem buscado outras coisas? Quer que eu explique melhor? Vamos lá. Quando você ajoelha, quando você diz, olha, eu vou orar, você só pede a Deus e você crê que Ele é suficiente para dar aquilo que você pediu. Tem muita gente que pede para Deus, mas depois pede para um outro santo, pede para uma outra referência espiritual que teve, que escutou, corre atrás muitas vezes de objetos ungidos para conseguir a bênção. Não, eu preciso levar esse óleo ungido, eu preciso levar essa rosa para que eu consiga a bênção. O que nós lemos na palavra de Deus é que se você tem fé, você chega ao Senhor e Ele é suficiente. Você precisa crer nele. Você precisa crer no Senhor. Se você busca outros caminhos para buscar a bênção, para conseguir a tua bênção, eu vou dizer uma coisa para você. Você não crê só em Deus. Você acha que Deus ele não é suficiente para te dar a tua bênção. Se você precisa de um objeto para ter a sua bênção, você não tem fé em Deus. Você tem fé nesse objeto, e esse objeto que vai trazer a tua bênção. Se você precisa de um pastor, de um presbítero, de um papa, de um padre, de um pai de santo, ou seja lá quem for, de um dos apóstolos ou de Maria, para conseguir a tua bênção, você não crê somente em Deus. Você precisa de alguém. E a Bíblia não ensina para mim que eu tenho que ter uma outra pessoa para buscar o Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu preciso ter fé somente em Deus. A minha posição é crer neste Deus. Um Deus que é galardoador. Um Deus que vem
até você quando você clama. Ele escuta a tua oração. Ele ouve você, sabe? Esse é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Eu não vejo Deus, mas eu creio que Ele escuta a minha oração e Ele vai ouvir a minha voz. Até porque crer em Deus é não andar por vista, mas por fé. Você consegue entender? Você consegue entender? Esse é um dos pontos. Desenvolva a tua fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Lá no versículo 6 a gente leu. Presta atenção. Aprenda isso. Você precisa ter fé. Porque senão você não vai chegar a Deus. Você não vai chegar a Deus. Agora escute isso. Lá em Hebreus 11 está escrito que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança. Mas ele não sabia esse lugar. Mas ele saiu sem saber para onde ia, porque Deus o chamou. Sabe por que ele saiu sem saber aonde ele ia? Ele escutou a voz de Deus, ele escutou o chamado de Deus, porque ele conhecia esse Deus. Ele creu nesse Deus. E eu quero que nesta noite que você aprenda a conhecer esse Deus. Conheça esse Deus. Aprenda a ter experiências com Deus. Ame esse Senhor. Busque esse Deus. Busca o Senhor de uma forma sobrenatural. O que é que você precisa nessa noite? Você não pode duvidar. Se tiver fé e duvidar, é a mesma coisa de não ter fé. Mas você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Pastor, eu preciso de uma bênção em 2024. Tenha fé. Tenha fé. Lá quando Josué, ele pega, eu vejo assim, o que aconteceu com Josué. Josué, ele herda um povo, né? Era Moisés que estava na liderança. Moisés sobe para o monte, não volta, né? Deus o leva até o monte. E aí, de repente, Josué se encontra ali. Josué se vê na frente de um povo. Na frente de um povo. E o que aconteceu? Ele sentiu medo? Claro. Como é que ele deve ter se sentido nessa situação? E aí o Senhor vem e fala com ele. Sê forte e corajoso. Não temas. Não te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esta é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Olha, eu estou com você. Não temas nem te espantes. Não temas é ter fé. Tenha fé. Eu estou com vocês. Eu estou contigo. Eu estou com você por onde eu quero que você vai andar. Porque eu sou o Deus que você precisa crer. Certa vez, uma mulher, precisou de uma cura. Precisou de uma salvação. O Senhor falou, filho, a tua fé te salvou. Um homem gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor o curou. Eu não sei o que você está passando, né? É o caso do cego lá. Quando você vê lá em Marcos 10, versículo 51, né, Jesus falando, o que você quer que eu te faça? Essa pergunta o Senhor está fazendo para você hoje. O que você quer que eu faça para você? Poxa, o cego queria a cura. Era visível. Mas o Senhor queria que ele soubesse, o próprio cego soubesse o que ele queria. O cego disse, Senhor, que eu recupere a vista. E Jesus disse assim, vai, a tua fé te salvou. E ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Talvez você esteja nessa live, ou você vai assistir essa live depois. Você entrou aqui sem fé. Talvez você precise de fé. Talvez você está passando um grande problema na tua vida. Que você não está crendo que Deus pode fazer alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, tenha fé. O Senhor pode fazer algo por você. O Senhor pode fazer algo por você.
Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu vou entrar em 2024 crendo. Em 2023 foi um ano de muitas tempestades, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você hoje, que é dia 29/12, falou assim, olha, fale para os meus filhos, para que eles possam ter fé. Fale para os meus filhos que eu estou com eles. Fala para que eles possam ter fé, para produzir fé, escutando a minha palavra, me conhecendo, conhecendo o meu poder, o que eu posso fazer por eles. E nessa noite, eu vou orar por você agora. Que você tenha fé, que você possa ser abençoado com esta palavra. Eu não sei se você já foi abençoado. Eu não sei quantos vão escutar essa palavra até o fim. Porque é uma palavra, né? Se a gente estivesse aqui brincando, talvez a gente falando de receitas, talvez a gente falando de outras coisas, o pessoal estaria na live. Mas estamos falando do Senhor. E nós não somos conhecidos, não somos cantores, cantoras, não somos pessoas que estão na mídia. Eu sou apenas um servo de Deus, dizendo para você o seguinte, não temas, tenha fé. E eu quero orar por você agora. Senhor, nós te damos graças por estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos deu. Senhor, que em 2024 nós possamos ter fé. Vamos entrar, Senhor, em 2024, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O que imaginamos e o que pensamos. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para abençoar a nossa vida. Eu creio que o Senhor é poderoso para curar. Senhor, abençoa aqueles agora que estão pedindo a sua cura. Aqueles que estão clamando por cura. Cura em nome do teu Filho. Como o Senhor curou aqueles cegos, Senhor. Como o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, ó Pai. Aonde a medicina não deu jeito, mas o teu poder, a tua virtude alcançou aquela mulher. E ela foi curada. Cura aqueles que estão precisando. Abre portas, liberta, transforma, salva vidas, Pai, em 2024. E nos dá fé, Senhor. Fé por ouvir e ouvir a Tua palavra. Fé porque cremos um Deus poderoso, um Deus que pode fazer infinitamente mais aquilo que imaginamos e pensamos e pedimos. Mas te pedimos, nos ajude. Não nos deixe só. Aonde a gente for, aonde a gente colocar o nosso pé, que o Senhor esteja conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que a palavra do Senhor alcance o teu coração e que você possa ter fé. Espero ter abençoado a tua vida com essa palavra de Deus nesta noite. E quem sabe a gente vai estar aqui às sextas trazendo um bate-papo do céu para você. Deus abençoe. Fique na paz. Feliz ano novo. Feliz 2024. Dobre o teu joelho na virada. Passe com a sua família. Dobre seu joelho. Creia e agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Porque se você chegou até aqui, Deus te deu vida. Deus te deu a possibilidade de viver. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer. E tenha fé. Deus abençoe.